Boa noite! Nós estamos iniciando mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Esse programa tem como objetivo ensinar você os princípios eternos da fé católica de maneira prática, de maneira acessível. Esse também é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história daquelas pessoas que caminhavam distantes do rebanho do Senhor, distantes do redil da Santa Igreja Católica, mas um dia retornaram para casa. Eu sou o professor Eduardo Faria e esse é o programa De Volta para Casa. Hoje nós vamos conversar com o Dr. John Bergsma. Dr. John Bergsma foi pastor nos Estados Unidos durante muitos anos. Hoje ele é católico, é professor da Universidade Franciscana, lá em Steubenville, no estado de Ohio, e ele também é PhD em estudos bíblicos pela Universidade de Notre Dame. Então, nós conversaremos com ele no segundo bloco, vai ser um tempo muito precioso. Agora, nós vamos conversar sobre algum tema que nos é caro enquanto católicos. E se você bem se lembra, quarta-feira passada, nós começamos a conversar sobre Nossa Senhora. Nós vimos que honrar Nossa Senhora simplesmente significa seguir o exemplo de Jesus, que certamente honrou sua mãe. Nós vemos também que Nossa Senhora é a Arca da Aliança, é a nova Eva, é a Rainha Mãe. E eu prometi para vocês que hoje eu começaria a conversar com vocês sobre os 4 dogmas marianos. Você deve se lembrar quais são os 4 dogmas marianos. Se você não se lembra, não tem problema, eu te ajudo. Maternidade divina, virgindade perpétua, imaculada conceição e assunção aos céus. Estes são os 4 dogmas marianos. Então, hoje nós vamos conversar sobre maternidade divina. Mas eu gostaria de lembrar para vocês que todos os dogmas marianos são principalmente afirmações cristológicas. Eduardo, o dogma mariano não é sobre Maria? Por que você está dizendo que é uma afirmação cristológica? Muito simples. Os dogmas marianos expressam, acima de tudo, verdades acerca do Cristo, mas também são afirmações eclesiológicas. O que é isso? São verdades acerca da Igreja. Maternidade divina. O que quer dizer o dogma da maternidade divina? Muito bem, no século V surgiu um herege, que era bispo, inclusive, muito importante, o bispo Nestório, e ele começou a ensinar uma heresia que ficou conhecida como nestorianismo, que dizia que o Senhor Jesus tinha 2 naturezas, a humana e a divina. E quer saber? Aqui ele acertou. O Senhor Jesus tem 2 naturezas, mas ele dizia também que em Jesus existiam 2 pessoas, a pessoa humana e a divina. De modo que a pessoa divina habitou a pessoa humana, assim como a gente pode habitar numa casa, e depois se retirou. E por causa disso, Nestório dizia que Maria era mãe apenas da pessoa humana de Cristo. E ele ainda dizia assim, imagina, palavras de Nestório, imagina como que Deus pode ter mãe. É claro que Maria não é mãe de Deus, Maria é apenas mãe da pessoa humana de Cristo. E para rebater esta heresia, lá no século V, no concílio de Éfeso, no ano 431, a Santa Igreja declarou que Nossa Senhora
é a Theotokos, aquela que deu à luz a Deus, ou aquela que é a mãe de Deus. Isso transforma em Nossa Senhora, de alguma forma, num ser divinizado? É óbvio que não. Mas com isso nós estamos dizendo que o ser ao qual ela deu à luz é o próprio Deus encarnado. Duas naturezas, humana e divina, mas uma pessoa, a pessoa do Filho eterno de Deus, a pessoa divina que habitou no ventre de Nossa Senhora, de modo que sim, ela pode ser chamada de Mãe de Deus. O concílio de Éfeso, em 431, nos ensina esta verdade, e essa verdade tem um peso muito forte, não apenas na cristologia, mas tem um peso muito forte também na eclesiologia. Como assim, Eduardo? Da seguinte maneira, Nossa Senhora é o modelo, o tipo de igreja. Eu costumo dizer isso. Nossa Senhora é hoje o que a igreja será um dia plenamente. Nossa Senhora está assunta aos céus em corpo e alma. Um dia nós estaremos também com Cristo eternamente em corpo e alma. Nossa Senhora é imaculada desde a sua concepção. Um dia nós seremos plenamente imaculados. Por isso que eu costumo dizer que os dogmas marianos afirmam essas verdades sobre a igreja. E qual que é a verdade? Que o dogma acerca da maternidade divina afirma sobre a igreja. Muito simples. Da mesma forma que Nossa Senhora trouxe Cristo ao mundo, sendo chamada de Theotokos, aquela que dá a luz a Deus, aquela que é a portadora de Deus, aquela que é a mãe de Deus, a igreja é chamada a ser, em um certo sentido, Theotokos. Como assim? A igreja é chamada a trazer Cristo ao mundo, a levar Deus ao mundo, ao cumprirmos o nosso chamado de demonstrar amor às pessoas, de demonstrar caridade, de levar o amor de Deus às pessoas, em um certo sentido, nós estamos sendo, entre aspas, Theotokos. Em um certo sentido, nós estamos levando Deus até as pessoas e assim estamos imitando nossa mãe querida, Mãe de Deus e nossa mãe. Não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos entrevistar o doutor John Bergsma, que é professor da Universidade Franciscana de Steubenville, em Ohio. Até o próximo bloco. Estamos iniciando o segundo bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E como você já sabe, no segundo bloco do nosso programa, nós sempre temos um entrevistado. E nesta noite nós vamos conversar com o John Bergsma. O John Bergsma é lá dos Estados Unidos, ele foi pastor durante muitos anos, ele é filho de pastor, hoje ele é católico, ele é professor da Universidade Católica Franciscana lá em Steubenville, no estado do Ohio, e ele também tem um PhD em estudos bíblicos. John, welcome and thank you very much for being with us tonight. Sim, o prazer é todo meu. Ok. Eu vou perguntar para o John há quanto tempo ele é católico e uma pergunta que eu sempre faço também acerca de como que ele se tornou
cristão, primeiramente. Antes dele se tornar católico, como que ele se tornou cristão. So, John, for how long have you been a Catholic? And how did you first get saved? I mean, how did you first convert to Christ, not necessarily to the Catholic Church? Sim, pergunta fantástica. Então, eu sou um católico desde 24 de fevereiro de 2001, quando eu fui confirmado na diocese de Fort Wayne, em South Bend, nos Estados Unidos, com minha esposa. Nossos filhos também entraram conosco, claro, mas meus pais me criaram na fé e fui batizado com um mês de vida pelo meu pai. Ele era um clérigo protestante. Eu me conscientizei sobre a minha fé quando eu tinha 8 anos, depois de uma aula na escola num domingo, quando minha professora falou da importância em receber Jesus, que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador pessoal. Eu me lembro de sair daquela escola que ficava em uma base naval da Virgínia, Estados Unidos, onde meu pai trabalhava como capelão. Eu estava sozinho no jardim de entrada da escola de ensino fundamental e eu rezei: Senhor Jesus, venha no meu coração, esteja na minha vida, perdoe os meus pecados. Eu me lembro de ter uma sensação de leveza, uma experiência espiritual e me senti perto de Deus. E ter essa sensação da presença de Jesus, eu acredito que o Senhor estava comigo durante toda aquela experiência, desde o meu batismo. Mas eu atribuiria isso como se fosse um preenchimento do Espírito Santo e uma reconversação. E nós temos várias conversões durante a nossa vida como discípulos de Cristo. Muitas vezes nós vivíamos e nos reaproximamos, mas esse foi um momento crucial para mim na minha vida quando eu tinha 8 anos. Eu vou perguntar para ele por quanto tempo ele foi pastor. For how long were you a pastor? Sim, certo. Eu fui pastor da igreja no oeste de Michigan por 4 anos, ao mesmo tempo em que eu estava no seminário protestante. Ok. Uma pergunta que eu sempre faço para os convidados é qual que foi a primeira faísca que chamou a atenção dele para a fé católica. John, this is a question I ask every guest, and the question is, what was the first spark that called your attention to the Catholic faith? Foram várias. Iria levar muito tempo para explicar tudo. Mas uma importante foi quando eu estava me preparando para o casamento e eu fui até a minha mãe e perguntei para ela sobre o controle da natalidade. Qual o melhor jeito de fazer isso eticamente como cristãos? E a minha mãe disse: só os católicos têm a visão certa sobre essas coisas. Por que você e a sua noiva não vão para uma igreja católica fazer o curso preparatório de noivos? Então, fizemos isso e naquela época, claro, nós estávamos noivos, mas nós fizemos todo um curso de planejamento familiar em uma paróquia católica cheia de casais católicos. Então foi uma situação muito inusitada. Os únicos protestantes nesse grupo de aproximadamente 10 casais católicos. Mas nós realmente nos sentimos tocados pela beleza da fé deles e nós fomos convencidos pelos argumentos, pelo raciocínio, pelo ensinamento da igreja sobre a natalidade, casamento. Então, nós não tínhamos nenhuma intenção de nos tornarmos católicos, mas foi algo como, por algum motivo, os católicos têm isso aqui, certo? Fazem isso aqui direto e isso simplesmente ficou ali, então, as nossas mentes e corações preparados. Did that experience in any way contrast with the view you had about the Catholic Church before that? Eu estou perguntando para ele se essa experiência que ele teve no curso de noivos, de alguma forma, contrastou com a visão que ele tinha da Igreja Católica antes. Sim, era mais ou menos 3 mentes.
Do jeito que eu fui criado, era um pouco louco, como se o cérebro estivesse dividido, porque, de um lado, nós éramos extremamente contrários ao catolicismo. Nós pensávamos que era algo terrível, mas, por outro lado, meu pai tinha vários amigos muito próximos que eram paroquianos católicos. Estando nas Forças Armadas, ele era parte da Marinha Americana e nós frequentemente recebíamos padres capelães que ficavam na base para o jantar ou algo do tipo. Então, em um nível pessoal, éramos muito próximos de muitas pessoas, de muitos padres que nós admirávamos e que nós víamos como bons exemplos de discípulos de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, teoricamente, nós tínhamos que dizer, não, e isso é uma coisa terrível. Então, tinha essa questão um pouco. I see. So, you told me your first spark. You told me what you thought of the Catholic Church, and how exactly was your conversion to the Catholic Church, and how did your wife, your family react? Ele contou pra gente qual que foi a primeira faísca, o que ele pensava da Igreja Católica, e agora eu estou perguntando como que de fato foi a conversão dele para a Santa Igreja e como que a família dele reagiu. Sim, tinha essa razão, né? Essa questão um pouco aí. A razão pela qual minha mãe aconselhou eu e a minha esposa a se prepararem uma igreja católica foi porque ela estava envolvida no movimento pró-vida dos Estados Unidos. No começo dos anos 70, quando teve aquela famosa decisão judicial que legalizou o aborto, então, naquela época, era a maioria católicos naquele movimento pró-vida. Naquela época, nós vivíamos no Havaí. Minha mãe era uma protestante no meio e a palavra chegou até o bispo católico. Disseram, tem essa mulher protestante? E o bispo pediu para conhecê-la, e ela acabou ficando amiga do bispo de Honolulu, e dele aprendeu mais coisas da fé católica e sobre os ensinamentos da vida, etc. Então, indo para frente, pois de 4 anos de ministério no oeste de Michigan, eu fui aceito em um programa de doutorado sobre as Sagradas Escrituras na Universidade de Notre Dame, que é uma universidade católica, mas que tem vários professores protestantes no corpo docente. E eu fui para essa universidade para aprender com os protestantes. Claro, mas já nós estávamos mais abertos à vida, tendo então sido orientados ao casamento em uma igreja católica. Nós tínhamos um pouco de tempo para as crianças e nós estávamos procurando a casa mais barata, que era uma casa dentro do campus, que também estava cheio de outros casais católicos que estavam abertos à vida. Então, de repente, nós estávamos rodeados dessa comunidade, desses jovens católicos vibrantes, desses casais praticando a fé, que eram muito bem articulados, porque eles eram alunos universitários em diversos campos. Então, foram ótimos testemunhos poder acompanhá-los. Então, para deixar a história mais curta, eu entrei nesses debates com eles sobre teologia e eles sabiam mais de teologia do que eu. E eles tinham respostas às perguntas que eu não tinha resposta, porque na minha realidade protestante tinha muitas perguntas teológico-espirituais que simplesmente não tinham muita força, mas a igreja, tendo estado no mundo por muito tempo, tinha resposta para praticamente tudo. A questão principal é que eles me fizeram ler o primeiro dos pais da igreja, o que nós chamamos de pais apostólicos, que sabiam das próprias questões. E quando eu cheguei no testamento de Santo Inácio de Antioquia, que era um amigo próximo do apóstolo João, e que escreveu aproximadamente 10 anos do Evangelho de João, estava escrevendo em torno do ano 106 depois de Cristo. E ele escreve 7 cartas para as igrejas que ficavam na Ásia Menor, atual Turquia. Em sua carta para Esmirna, uma dessas cidades, ele diz: fique longe de qualquer um que se recuse a confessar que a Eucaristia é o corpo do nosso
Senhor Salvador, Jesus Cristo, que sofreu pelos nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, usou para a nossa salvação. E eu li isso e li de novo, e eu pensei, não tem como você ter qualquer tipo de interpretação simbólica disso. Ele está dizendo que qualquer um que se recusa a confessar que a Eucaristia é o corpo de Cristo não é um verdadeiro cristão. E eles são um perigo para os verdadeiros cristãos, e não se deve ter qualquer tipo de irmandade com eles. E eu reconheci que isso estava sendo falado para mim, que eu era um herético, que se eu voltasse para o século I, para o tempo dos primeiros cristãos, os primeiros cristãos que foram perseguidos e marginalizados pela sua fé, eles não me reconheceriam como alguém que compartilhava a mesma fé, porque eu negava a verdadeira presença de Cristo na Eucaristia. E isso foi tão poderoso para mim que eu decidi me converti ao catolicismo, um dia e meio depois de ler esse testemunho. At least the beginning of the second century. I mean, it is since the Apostles' Day, but we have that in ink since that time. And since the beginning of the second century, we have heretics that deny the same thing that some people deny nowadays. Eu estou dizendo para o John que é incrível. Ele citou, né, a questão do que Inácio de Antioquia escreveu para os esmirniotas. E eu disse, pelo menos do princípio do século II, nós temos o ensino da Santa Igreja Católica sobre a Eucaristia sendo o mesmo. E desde o início do século II, nós temos alguns hereges que discordam desse ensino e ensinam coisas equivocadas. Eu vou dizer para o John agora que eu tive uma experiência similar à dele, mas foi lendo Irineu de Lyon. Quando Irineu de Lyon fala de Nossa Senhora como a nova Eva. I was telling my audience that I had a very similar experience as yours. As you know, I was a pastor myself, but it was not reading Ignatius of Antioch. For me, it was reading Irenaeus of Lyon. When he speaks of our blessed mother as the new Eve. And he says, just like Eve is the mother of the fallen humankind, Mary is the mother of the redeemed humankind. And to read that for me was a turning point as well. And one thing that you said that called my attention was when you had those colleagues in the Notre Dame University, they were Catholics and they knew their Bible, right? Yeah. How important was that for you? Eu estou falando com o John que ele, quando estudava na Universidade de Notre Dame, ele tinha muitos colegas que eram católicos e conheciam muito bem a Bíblia, né? Qual foi a importância disso para o John? Sim, eu tinha um amigo em particular chamado Michael. A maioria desses jovens casais católicos conhecia as Escrituras, mas um em particular, Michael, quando eu debatia com ele sobre questões católicas versus protestantes, ele ficava respondendo com as Sagradas Escrituras. E eu achava muito injusto e frustrante, porque eu não achava que era justo que o católico podia ficar citando as Escrituras para defender a sua fé, entende? Então, ele na verdade carregava o Novo Testamento junto com ele, e ele usava para as reuniões devocionais, e quando eu perguntava alguma coisa para ele, ele já pegava aquele Novo Testamento e abria no capítulo, no versículo certo. Um momento muito poderoso para mim foi quando eu desafiei ele sobre Nossa Senhora como Rainha do Céu, porque eu achava que era blasfêmia esse título. Aonde na Bíblia tem qualquer tipo de apoio a isso? E ele foi direto para Revelações 12, onde você tem a visão de uma rainha celeste que dá a luz a esse menino destinado a comandar as nações com cetro de ferro, que é claramente Jesus. Eu fiquei chocado. Então, ela é a única mulher que deu a luz a essa criança, a esse menino que é o Messias. Então, eu fiquei muito impressionado com isso. When you were in the process
of becoming Catholic, what was the Catholic teaching or doctrine that most challenged you? I mean, it was the hardest for you to assent, to agree, and how did you cope with that? Eu perguntei para o John qual foi a doutrina católica que mais foi difícil nesse processo de conversão para ele aceitar, para ele concordar, e como que ele superou isso? Sim, o papel de Maria em nossas vidas espirituais, no plano da salvação, foi o mais difícil para eu aceitar. Eu cheguei em um ponto que eu tinha uma paz difícil com as doutrinas marianas, mas eu estava tão convencido da Eucaristia que eu tinha que me tornar católico só por causa da Eucaristia, só pela Eucaristia, sozinha. Então, eu tive uma fé ativa. Eu disse a mim mesmo, as doutrinas marianas, eu até consigo ver, consigo enxergar. Não por inteiro, não a imagem toda, mas eu vou confiar na igreja, porque a igreja, ela esteve certa em tantas outras coisas. Então, eu vou confiar, e é claramente a Eucaristia que está me chamando para a igreja. Então, eu me tornei católico por isso. Tinha um pouco ainda, assim, de dificuldade sobre Nossa Senhora, mas foi só anos depois que eu estava ensinando as Escrituras e eu estava ensinando o Antigo Testamento que eu acabei encontrando uma passagem, capítulo 2, onde a mãe rainha da casa de Davi é honrada e está sentada à direita do rei e ela intercede por membros do reino que vêm até ela. De repente, tudo fez sentido. Maria é a rainha, mãe do reino de Davi, que foi renovada por Cristo. E tudo fez sentido. E aí, eu dei o melhor de mim com as doutrinas marianas e aprendi. This is so beautiful because you became Catholic before you had everything figured out, which means that in practical terms, you said, Lord, I refuse the pretension of being the judge of faith. I surrender to the mother church. And this is something that we need to cultivate more, right? Because sometimes people think, oh, I have to figure everything out. And then, so when people say that, they are posing themselves in the position of the judge of faith again, right? Eu estou falando com o John que o que ele fez foi muito bonito. Ele tomou a decisão de se tornar católico antes de compreender todas as coisas. E isso mostra que ele se recusou ao posto de juiz da fé e se submeteu ao amor da Santa Madre Igreja. John, we are coming to the end of this section of the show, but I would like to ask you this question that was crucial for me when I was becoming Catholic, and I think it's crucial for many people in the same path. Why should one become Catholic instead of remaining a committed Protestant? Eu perguntei pro Dr. John, pro Dr. John, por que uma pessoa tem que se tornar católica em vez de permanecer na religião dela ou como protestante, comprometido? O que há de diferente na Santa Igreja Católica? Why is the Holy Catholic Church different? Sim, a Igreja Católica é a verdadeira igreja, é a igreja fundada por Jesus Cristo. Nos ombros dos apóstolos, assim como em Lucas 22, 29, quando ele diz a eles, e eu estou traduzindo literalmente do grego, que geralmente não é traduzido literalmente, mas ele diz a eles, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mas
O que Jesus estava fazendo é reconstruindo o reino de Davi, que também agora é o reino de Deus, já que ele é todo homem e todo Deus. E aquele reino de Davi tinha os oficiais, é como a gente vê em Reis capítulo 4, e agora está estabelecendo os oficiais nesse novo reino. Ele só está estabelecendo um. E assim é como São Paulo diz depois, a igreja é o pilar, é a base da verdade, é a verdadeira igreja, e eu sempre estava procurando a verdadeira igreja, e eu achava que a minha denominação era a verdadeira igreja, mas depois eu descobri que não era, e você volta para os primeiros séculos, porque você consegue perceber a consistência dos ensinamentos, de século em século, até os dias de hoje. E uma vez que você vê isso, você não pode simplesmente fechar os olhos e se virar. Por quê? Aí você vai ter que confrontar Jesus no dia do julgamento e explicar para ele. Então, eu tive que me juntar a eles. Bergsma, thank you very much for being with us. Your testimony has been very helpful during my own conversion, and I'm sure that your words are going to bless the Brazilian Catholics and non-Catholics alike. But don't go anywhere, because we're going to have a short break, and then we'll come back with questions from the audience. Ok? Sim, ok. Eu agradeci o John pela presença dele conosco. Eu tenho certeza que as palavras dele abençoarão muito no nosso país os católicos, os não católicos, e disse para ele não ir embora, porque no próximo bloco nós vamos responder às perguntas da audiência. Então você faça como o John Bergsma, não vá embora, porque daqui a pouquinho estaremos de volta para respondermos às perguntas da audiência. Estamos iniciando o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Esse programa acontece todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Eu sou o professor Eduardo Faria e nesse programa nós contamos a história daqueles que caminharam distantes do rebanho do Senhor, mas um dia retornaram para casa, retornaram para a Santa Igreja Católica. E nessa noite nós temos a alegria de contarmos com um convidado muito especial, o Dr. John Bergsma. Dr. John Bergsma foi pastor durante muitos anos lá nos Estados Unidos. Ele é PhD em estudos bíblicos e é professor da Universidade Católica Franciscana em Steubenville, Ohio, e ele nos dá a alegria de estar conosco nesta noite. E agora, no terceiro bloco, nós vamos responder às perguntas que vocês têm enviado para nós. Dr. John, as I told you, this is the part where we answer the questions from the audience, okay? And the first question, primeira pergunta, como a Santa Igreja entende a questão da predestinação e eleição? Qual a principal diferença entre a predestinação tomista e a predestinação calvinista? Pergunta que um PhD em estudos bíblicos poderia responder para nós, né? Essa pergunta vem do Gabriel Vieira das Neves. Ele é do Rio de Janeiro, lá da capital. The question goes like this, Dr. John. How does the Holy Church understand predestination and election? And what is the main difference between the Thomistic predestination and the Calvinistic predestination? This question comes from Gabriel Vieira from Rio de Janeiro. Sim, essa é uma excelente pergunta. Então, a Igreja Católica não tem uma posição absoluta na questão da predestinação, mas permite aos interessados proporem várias formas diferentes de entender isso. Na história da Igreja, tem duas grandes escolas de pensamento.
Tem a escola de pensamento jesuítica, que segue o grande teólogo jesuíta da pós-reforma, que se chamava Molina, e tem a escola de pensamento tomista, que tem Agostinho e São Tomás de Aquino. Agora, a escola de pensamento jesuítica entende a predestinação como nossa liberdade de escolha e não envolve muita atividade da vontade de Deus. Já na tradição agostiniana e tomista, tem um entendimento mais forte de Deus, levando as pessoas particularmente à sua vontade. Então, Deus é mais proativo no entendimento tomístico da predestinação. Para distinguir entre a calvinista e tomista, bem sucintamente, Tomás entende Deus como puxando nós a Ele, mas não de um jeito que contradiz a nossa liberdade de escolha, mas por atração. Deus tem a sua vontade e nós consentimos a isso. Na visão calvinista da predestinação, Deus escolhe. Deus quer salvar alguns e renegar outros. E esse é o grande problema que o calvinismo acaba entrando. Ele tem uma visão de dupla predestinação, que Deus escolhe só alguns para serem salvos, e a igreja declarou isso herético. Então, ele saiu do limite nessa doutrina. Nós também poderíamos dizer que a visão tomista, mesmo que aponte mais a Deus como um rei, um monarca, que atrai a ele quem ele quiser, poderíamos então dizer que mesmo de um jeito misterioso, o jeito tomista não apaga a liberdade humana. A visão tomista pode colocar essas duas verdades na mesma mesa, pois tendo liberdade de escolha, o ser humano é um ser livre, mas ao mesmo tempo Deus é soberano, ele é rei, ele elege. E essas duas verdades parecem ser contrárias e em outras tradições católicas podem coexistir. Points more toward the God as a sovereign ruler that attracts to him whoever he wills. But could we say that in a mysterious way, even the Thomistic way, the Thomistic view, does not erase the, how can I say, does not erase the human freedom? I mean, the Thomistic way can put those two truths on the same table. We have free will. The human being is a free being, but at the same time, God is sovereign. He is the ruler. He elects. He predestines. And those two truths that seem to be contradictory in other traditions, in the Catholic tradition, they live with one another very well. Does that make sense? O que eu perguntei para o John é se a gente também pode dizer que na visão católica, mesmo na visão tomista sobre a predestinação, essas duas verdades de que o ser humano é livre, mas Deus é soberano, essas duas verdades convivem juntas sem problemas, o que não acontece em outras tradições cristãs. Sim, eu concordo com isso. A visão tomista da predestinação não tem que a soberania de Deus e as suas decisões se impõem à nossa liberdade de escolha. Não faz a gente fazer algo que não queira fazer. Na visão de São Tomás, a vontade de Deus e a nossa vontade estão juntas, elas cooperam. O jeito de pensar nisso é se eu quiser que uma criança faça algo, se eu tentar forçá-lo empurrando, forçando, ou eu mesmo posso dizer, olha, se você fizer tal coisa, eu te dou um sorvete. E aí agora ele decide fazer algo pela vontade própria, mas eu estou direcionando ele para algo atrativo. É uma analogia simplista que tem suas limitações, mas o jeito de entender isso é que Deus nos atrai a Ele mesmo. Então a nossa vontade concorda com a dele quando nós aceitamos a salvação. Amém. Thank you. A segunda pergunta é a seguinte: muitos dos nossos irmãos protestantes afirmam a sua doutrina do fé somente na passagem de Romanos 10, versículos 9 a 11. Romanos 10, de 9 a 11 diz, se você crer, se com o seu coração você crer e com a tua boca confessar, você será salvo. Como explicar para eles que somente isso não é o suficiente
e que há necessidade dos sacramentos também. Quem fez essa pergunta foi a Elza Duran, e ela também é do Rio de Janeiro. The second question, Dr. John, comes also from Rio de Janeiro, and the name of the person is Elza Duran. And the question goes like this: many of our Protestant brothers and sisters, they affirm their doctrine of faith alone, sola fide, in the passage of Romans 10, 9 to 11. If in your heart you believe, with your mouth you confess, you'll be saved. How can I explain to them that only that is not enough, and we also need the sacraments as well? Sim, é uma ótima pergunta. E dá para se resumir em o que significa acreditar em Jesus. Eu acho que um texto fundamental que pode ajudar é o que está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, se nós dizemos que acreditamos em nosso coração que esse é o Senhor, se realmente acreditamos que Ele é o Senhor, nós realmente vamos fazer o que Ele manda. Em outras partes do Novo Testamento, ele diz que existem outras coisas que são partes importantes da nossa salvação. Em Mateus, capítulo 7, versículo 21, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, ali, ele deixa claro que fazer a vontade de Deus é uma parte importante da nossa salvação para entrar no céu. Em Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz: quem crer e for batizado será salvo. Em João 3, 5, versículo 5 diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, essas são passagens que insistem na necessidade do batismo. Quanto à Eucaristia, nosso Senhor diz em João, capítulo 6, versículo 53, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Então, a questão aqui é, geralmente fora da Igreja Católica, que foi a minha experiência, diferentes grupos protestantes que se fixavam em passagens num único ensinamento e tratavam de absolutizar isso, esquecendo que esse mesmo Senhor que proferiu esse texto, também em outros momentos das Escrituras, disse e reafirmava a verdade. Então, o que a Igreja Católica faz é pegar o todo, a íntegra do que Jesus disse e colocar tudo junto em nosso ensinamento para a salvação. Sim, é importante confessar com a boca, acreditar com o coração, mas se nós vamos acreditar em Jesus, também devemos fazer a vontade do Senhor, receber o batismo, receber o seu corpo e sangue. E tudo mais o que ele fala, porque ele é o nosso Senhor. I read this book called The Spirits of Protestantism. Louis Bouillet. Yeah, Louis Bouillet. And he says in his book that rightly understood, we can say sola fide, rightly understood. And what he means by that, and he develops in his book, is that when we say faith, when the Bible says faith, it's not only talking about a fideistic faith. It's not only talking about believing that something is true. Even demons believe that Jesus is Lord. But he says that this word faith is very charged with meaning, right? Having faith in Jesus is not only believing, but it's believing, trusting, obeying, doing what he tells us to do. So, yes, it's by faith, but what do you mean by faith? What do you think of that, John? O que eu falei para o John é que eu li um livro chamado O Espírito do Protestantismo, de um ex-pastor luterano chamado Louis Bouillet. E nesse livro, o Louis Bouillet diz que, corretamente compreendido, a gente pode dizer sola fide, somente a fé. Só que a gente tem que entender o que significa fé.
Porque fé, biblicamente falando, é uma palavra carregada de significado. Fé não é simplesmente uma fé fideísta, mas fé significa acreditar, confiar, obedecer, fazer o que Ele manda. Então sim, nós somos salvos pela fé. Mas o que significa fé? Fé significa viver de acordo com a maneira que Jesus nos ordenou que vivêssemos. E eu perguntei para o John o que ele acha dessa análise. Sim, esse é um ponto que eu ressaltei várias vezes em meus ensinamentos, que a palavra fé vem de pistis, em grego, que é o conceito de fé, confiança. Eu prefiro até dizer confiar, porque as pessoas entendem errado o que é fé. E o verbo pisteu, que significa confiar em alguém, é traduzido para o inglês como acreditar. Mas isso é tão fino, porque nós também acreditamos que 2 ou mais, 2 mais 2 é 4, que a Terra gira em torno do Sol. Mas não são coisas que nos agarram, nos chegam na nossa alma. Eu queria que nós traduzíssemos a palavra em confiar em algo, confiar em alguém. Então, se nós confiamos em Jesus, então por que não fazemos o que Ele nos manda fazer? Eu gosto dessa analogia de você está jogando baralho atrás do palco de um teatro e alguém entra correndo e diz, o teatro está pegando fogo, e você diz, isso é muito interessante, e você volta a jogar baralho, e a pessoa diz, você não acredita em mim? O teatro está queimando. E eu acredito em você, e você joga o seu ás e você continua jogando cartas. Então, você diz que acredita na pessoa enquanto você está sentado ali, não agindo sobre o que está sendo dito. Não, você não está colocando sua confiança. Então eu acho que São Paulo e nem os outros apóstolos imaginavam uma época em que cristãos diriam, eu acredito, e não fizessem tudo o que Jesus falou como está escrito nas Escrituras. Everything that Jesus said as recorded in the scriptures. Amazing. Thank you, John, one more time. We could go on and on and on because it's very nice talking to you, but our show is coming to an end right now. So I'd like you to give your words of farewell to the Brazilian audience and tell us how we can reach you. Like, I reached you on your website and you replied, so tell audience how they can get in touch with your beautiful work. Eu pedi para o John para se despedir de nós e dizer para nós também como que você pode encontrá-lo. Ele tem um website, inclusive eu mandei uma mensagem para ele no site dele e ele respondeu, por isso que ele está conversando conosco nessa noite. Sim, muito obrigado, Eduardo. Realmente foi um prazer estar com você e com os telespectadores. Para quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho um site www.johnbergama.com e também, se você conseguir lembrar dessas palavras em inglês, veja só, e se você simplesmente jogar o meu nome na pesquisa, você vai ver que vão aparecer diversos sites das diferentes organizações em que eu pertenço. E se você procurar um pouco, por 2 minutos, você vai conseguir encontrar alguma página em que você pode entrar em contato comigo. E eu tento responder todas as minhas mensagens. Então, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado. All right, thank you, my brother. May the Lord bless you and bless your family. Thank you. Obrigado. Eu também queria convidar você a conhecer o meu trabalho na internet. Então você pode me seguir no Instagram. Meu perfil é Professor Eduardo Faria. E nesse perfil eu tento ajudar você a conhecer, amar e defender a fé católica. E convido você também a conhecer o meu site, eduardofaria.com.br. E nesse site você vai encontrar recursos para te ajudar no seu crescimento na fé. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você. E eu aguardo você quarta-feira que vem, às 8 da noite, aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau e até a próxima.